Então, você tem uma prova de mitologia grega chegando. Você deve estar pensando, por que eu preciso saber sobre um monte de deuses antigos de toga? Bem, fica comigo. A mitologia é basicamente o universo compartilhado original. O primeiro é seu, mas para uma civilização inteira. É uma coleção de histórias que uma sociedade conta a si mesma para entender o mundo. Pense nisso como uma mistura de ciência, religião e entretenimento. Tudo em uma narrativa épica. Toda cultura tem sua própria mitologia. Mas a versão grega ganhou um tratamento especial porque, sejamos honestos, é incrivelmente dramática e tem personagens incríveis. Essas histórias não eram apenas contos de ninar. Elas eram fundamentais para como as pessoas entendiam tudo ao seu redor. A razão pela qual a mitologia grega é tão VIP na aula de história é porque ela não ficou só na Grécia. Quando os romanos chegaram, eles basicamente copiaram e colaram tudo, só mudando os nomes. Júpiter é Zeus. Marte é Ares. Foi a maior mudança de marca da história. Essa versão romana então se espalhou por toda a Europa. Então, as histórias de Zeus e sua família caótica se tornaram a base para uma grande parte da arte, literatura e até da nossa língua ocidental. Palavras como narcisismo, de Narciso, ou pânico, do deus Pan, são importações diretas desses contos antigos. É como se os gregos tivessem criado o código-fonte da nossa cultura e ainda estamos rodando os programas deles hoje. Para os antigos gregos, esses mitos eram um manual de instruções para a vida. Eles não tinham explicações científicas para o raio, então diziam, deve ser Zeus, e ele passa bravo. Era uma história emocionante sobre Deméter, a deusa da colheita, lamentando sua filha Perséfone, que ficava presa no submundo por metade do ano. Essas histórias forneciam respostas, mas também faziam algo mais importante. Elas ensinavam as pessoas a se comportar. Os mitos estavam cheios de lições sobre o que acontece quando você é muito orgulhoso, muito ganancioso, ou quando você desrespeita os deuses. Eles eram um guia para ser um bom, ou pelo menos um esperto, cidadão grego. Essas narrativas eram a cola que mantinha a sociedade deles unida, explicando seu mundo e seu lugar nele. Os mitos não eram apenas sagas épicas aleatórias, eles estavam profundamente conectados a rituais religiosos e tradições sociais. Eles ensinavam os gregos sobre a importância da hospitalidade, os perigos da hubris, que é o orgulho excessivo, um grande não pode, e a necessidade de ordem divina das coisas. Ao ouvir essas histórias passadas de geração em geração, um jovem grego aprendia sobre sua história, seus valores e as forças cósmicas que, para o bem ou para o mal, estavam no comando de seu destino. Era a maneira deles de navegar por um mundo confuso e muitas vezes assustador. Vamos falar sobre o elenco. É aqui que a coisa fica boa. O universo mitológico grego é recheado com uma gama diversa de personagens, cada um com seu próprio drama. Primeiro, você tem os figurões, os deuses do Olimpo. Esses caras não eram figuras perfeitas e santas. Eram poderosos, claro, não é? Mas também mesquinhos, ciumentos e constantemente se intrometendo nos assuntos humanos. Eram basicamente uma família super poderosa e disfuncional, vivendo numa montanha. Depois, você tem os heróis, que muitas vezes eram semideuses.
filhos de um deus e um mortal. Pense em Hércules com sua super força e problemas de controle de raiva, ou Perseu que derrotou a Medusa. Eram as estrelas de ação da época. Claro, nenhum herói está completo sem um vilão. E, a mitologia grega tem alguns dos melhores monstros já imaginados. Você tem a Hidra, uma serpente de várias cabeças, o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro preso em um labirinto, e as sereias, os belas canções, curry, não são, orange, we, others, atraiu marinheiros para a morte, para a morte. Essas criaturas não eram apenas monstros assustadores, muitas vezes representavam as forças caóticas e indomáveis da natureza ou as partes sombrias da psique humana. Enfrentá-las era um teste de coragem, inteligência e força de um herói. Os monstros eram essenciais para a história, criando os desafios que permitiam aos heróis provar seu valor e se tornarem lendas por direito próprio. No topo da cadeia alimentar divina estavam os 3 irmãos que dividiram o mundo entre si depois de derrubar seu pai, Cronos. Primeiro, a Zeus, o rei dos deuses e governante do céu. Ele é o cara com os raios, uma figura de autoridade séria, mas também famoso por ser infiel à sua esposa, Hera. Em seguida está Poseidon, o governante do mar. Ele é conhecido por seu tridente, seu temperamento e sua capacidade de causar terremotos e tempestades sempre que está de mau humor. Finalmente, a Hades, que se deu mal e se tornou o senhor do submundo. Ele é muitas vezes mal compreendido como mal, mas era mais um governante sombrio e solitário dos mortos. Esses personagens não eram apenas figuras em histórias. Eram arquétipos com os quais as pessoas podiam se identificar. Zeus representava poder e autoridade, mas também seu potencial de abuso. Heróis como Odisseu mostravam o valor da inteligência e perseverança sobre força bruta. Os monstros incorporavam os medos e obstáculos que todos têm que enfrentar na vida. Ao contar essas histórias, os gregos estavam criando uma rica tapeçaria da experiência humana, cheia de figuras maiores que a vida, que, no entanto, refletiam suas próprias forças, fraquezas e dilemas morais. Era uma maneira de explorar o que significa ser humano, só que com mais monstros e magia. Os gregos não contavam essas histórias só por diversão. Cada mito era uma lição disfarçada, uma bússola moral para a comunidade. O tema central era muitas vezes a relação entre mortais e deuses. A regra número 1, saiba o seu lugar. Os deuses exigiam respeito. E quem esquecia isso geralmente acabava em apuros. Essa ideia de respeitar a ordem divina era crucial. Não era só sobre ter medo dos raios de Zeus, era sobre entender que os humanos faziam parte de um sistema cósmico maior e que a humildade era uma habilidade de sobrevivência fundamental. Desobedecer ou desafiar os deuses era o pecado máximo, conhecido como hubris, e nunca, jamais terminava bem para o mortal envolvido. Pegue a história de Aracne, uma tecelã talentosa, que se gabava de ser melhor que a própria deusa Atena. Atena, que não era de levar críticas a sério, a desafiou para uma competição de tecelagem. Quando o trabalho de Aracne foi impecável, e talvez um pouco insultuoso para os deuses, a deusa enfurecida a transformou em uma aranha, condenada a tecer para sempre. A moral é cristalina. Tenha orgulho de suas habilidades, mas não seja arrogante a ponto de desafiar uma deusa literal. Esses contos serviam como anúncios de serviço público sobre os perigos do orgulho excessivo, lembrando a todos
que mesmo os humanos mais talentosos ainda eram apenas humanos, sujeitos aos caprichos das divindades poderosas e muitas vezes inseguras. Isso nos leva a duas das histórias mais famosas já contadas, a Ilíada e a Odisseia. Esses poemas épicos, atribuídos a Homero, são como os textos fundamentais da cultura grega. A Ilíada é sobre a guerra de Troia, mas é realmente sobre a fúria do herói Aquiles e as consequências catastróficas do orgulho e do conflito. Ela explora temas de glória, honra e a brutal realidade da guerra. A Odisseia, por outro lado, conta a história da jornada de 10 anos do herói Odisseu para casa, depois da guerra. É um conto de perseverança, astúcia e a importância do lar e da família. Mostra que o verdadeiro heroísmo não é apenas sobre lutar, é sobre suportar dificuldades e usar o cérebro para superar obstáculos. Ambas as epopeias estão repletas de lições que eram vitais para a sociedade grega. Elas ensinam sobre a importância da xênia, o dever sagrado de hospitalidade com estranhos, que era algo muito importante no mundo antigo. Elas também mostram as consequências de desrespeitar tradições e os deuses. Os heróis nessas histórias, como Aquiles e Odisseu, não são perfeitos. Eles cometem grandes erros, impulsionados pelo orgulho, raiva ou tentação. Suas lutas e falhas eram tão instrutivas quanto seus triunfos, ensinando aos gregos que a sabedoria muitas vezes vem de aprender com seus erros. Essas histórias forneceram uma estrutura ética compartilhada, moldando como as pessoas pensavam sobre coragem, dever e sua própria humanidade. Mesmo que já se passaram milhares de anos, a influência da mitologia grega é impossível de escapar. Não está só em livros empoeirados. Está nos filmes que você assiste, nos livros que você lê e até nas marcas que você vê. Pense na série Percy Jackson, que literalmente trouxe os deuses gregos para o século XXI, ou filmes de sucesso como Mulher Maravilha, cuja protagonista Diana é uma princesa amazona de uma ilha direto do mito grego. Até o universo cinematográfico Marvel se inspira nessa fonte, com personagens e enredos que ecoam as lutas épicas e os dramas familiares dos olimpianos. A estrutura da jornada do herói em si, um modelo para inúmeras histórias, foi amplamente definida por esses contos antigos. Essa influência se estende muito além da cultura pop. Por séculos, pintores e escultores têm sido obcecados em dar vida aos mitos gregos. Do nascimento de Vênus, de Botticelli, a inúmeras estátuas de Hércules, a arte clássica é dominada por esses temas. Na ciência, a conexão é igualmente forte. A NASA nomeou suas missões à Lua de Apolo, em homenagem ao deus do arco e do conhecimento. Muitos dos planetas do nosso sistema solar, através de seus nomes romanos, são nomeados em homenagem aos deuses Marte, Júpiter, Vênus, Netuno. Mesmo na psicologia, conceitos como o complexo de Édipo são diretamente emprestados das histórias trágicas dos heróis gregos, mostrando como esses mitos fornecem metáforas poderosas para entender a mente humana. Então, por que essa coisa toda perdurou por tanto tempo? Porque, em sua essência, esses mitos são sobre experiências humanas universais. Eles lidam com amor, ciúme, guerra, ambição, perda e a busca por significado. Os deuses podem ter poderes sobrenaturais, mas suas emoções e falhas são profundamente humanas. Vemos nossas próprias lutas refletidas nos trabalhos de Hércules, nossas próprias tentações na canção dos dancers, sereias,
e nosso próprio desejo de casa na jornada de Odisseu. Essas histórias são atemporais porque as perguntas que elas fazem e os sentimentos que elas exploram ainda são relevantes para nós hoje, né? Mesmo que não tenhamos que nos preocupar em irritar um minotauro. No final das contas, estudar mitologia grega é mais do que apenas memorizar nomes para uma prova. É sobre entender as origens da nossa própria cultura. Isso nos conecta a uma longa história de seres humanos tentando desvendar o mundo e seu lugar nele. Os gregos nos deram a democracia, a filosofia e o teatro, e também nos deram um conjunto de histórias poderosas que continuam a moldar como pensamos e criamos. Então, da próxima vez que você vir um filme sobre um herói lutando contra probabilidades impossíveis, ou ler uma história sobre uma família disfuncional com muito poder, lembre-se, você tem os antigos gregos a agradecer por isso. E isso é definitivamente algo que vale a pena saber.